Começando mais uma revisão aqui, diário de trade, índice dólar, hoje é dia 28 de agosto, quarta-feira. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação todos os dias, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que amanhã tem sala ao vivo liberada para o público, então se você quiser participar, acompanhar um pouco do pregão comigo e com meus alunos, vai estar lá no Discord, tá? A sala ao vivo. Então é só clicar aqui no link também abaixo desse vídeo do servidor do Discord e participar amanhã, 9 horas da manhã. Então bora lá pro gráfico, começando em relação ao dólar. Então, começando aqui a falar primeiro em relação ao dólar, né? O dólar aqui, setup da regra de coloração do Renko. Houve muitas trocas de cor hoje. Ainda não estou operando o dólar dessa forma, apesar que eu tenha operado hoje, não foi pelo Renko. Mas aqui as trocas de cores, infelizmente, deu muito ruído na parte da manhã. Tanto é que deu stop aqui nesse bloco 10. Depois essa compra andou bastante. E aí começou ruído. E aí lá quase meio-dia chegou a andar aqui esse movimento dessa compra quase os 26 pontos. A venda chegou a andar uns 12. Depois a compra ficou bem lento aqui para andar e já era fim do dia praticamente. Esses blocos finais aqui não andando praticamente nada. E aí falando em relação a aqui Renko, Comédias, algumas regiões que eu acharia interessante talvez fazer alguma operação. Olhando aqui, 5R também. Na abertura do dia, teria oportunidades aqui, nessa região de compra. Depois teria também aqui, essa já está esticada. Essa aqui eu já não acho interessante fazer venda. Possibilidade depois de alguma coisa nessa região, infelizmente inviável, travado. Aqui também não. Aqui possibilidade de venda nessa região. Teria andado alguns pontinhos, voltou. Aqui possibilidade de compra, teria andado alguns pontos. Depois o movimento na parte da tarde já não ia valer a pena o risco. O que eu fiz, né? A operação foi por onde? Foi pelo gráfico de candles. Gráfico de candles. Deixa eu abrir aqui. Dólar. 5 minutos. Abrir aqui, não está atualizado. Aqui, beleza. Movimento do dia. Foi nessa região que eu fiz a operação, já dando spoiler aqui. O que estava acontecendo no macro, né? Nós tínhamos um caixote que eu tinha marcado de lateralidade, que o preço estava trabalhando nessa região. E aí aproveitei hoje também e marquei esse canal aqui. Esse canal, inclusive, eu vou já excluir ele, porque não fez aqui efeito no dia de hoje. E aí o movimento no nosso primeiro candle do dia foi um candle já rompendo esse caixote dessa lateralidade, subindo de forma esticada. Era importante marcar a retração de todo esse movimento de baixa aqui, então pegando do topo com o fundo, nós estávamos próximo de nível de retração. A gente vê que respeitou 50%, deu uma travada. Pensar em reversão, não tem risco retorno para reversão. O movimento faz um pullback na média 9 muito ruim. Pensar em compras aqui, muito inviável pelo gráfico de candles. Dificuldade para subir, esticado, LS ativo. Não é interessante pensar aqui em compras em relação ao gráfico de candles. Pensar em vendas aqui, talvez pela fraqueza da média 9 do 5, deixa eu voltar. Tava até comentando na hora que no 2 minutos estava muito travado, muito feio. Um candle anulando o outro. E aí ruim, indicando justamente aqui os 5 minutos que estava meio que fazendo uma deriva. O movimento acaba rompendo, faz um pullback na média de 20, um pullback que não é operável, o jeito como chegou na 20. E travado também. Acabou respeitando essa região, essa retração, deixa eu apagar essa retração. E o movimento até caiu de forma esticada nesse candle 21 e 22 e chegou justamente em possíveis regiões de troca de polaridade. Primeiro, a linha do caixote rompida. Depois nós tínhamos aqui a retração, a área do movimento também de 61. Tinha a média de 50 que estava já começando a criar tendência. E o jeito como chegou de forma esticada poderia dar gatilho aqui, que foi no caso esse candle 2 minutos, esse bull 180, número 56. Fiz a compra nele e aí aqui stop abaixo. Pelos 5 minutos parcial obrigatória de 2/3 da mão na média 20. O que aconteceu? O movimento começou a ir, subir. Deu esse retorno aqui. Nesse retorno estava muito estranho. Eu estava olhando o Renko, estava estranho. Acabei protegendo 0 a 0. Aqui nessa região pegou minha proteção. O movimento voltou, fez aonde que era o meu ponto de interesse, né? De parcial de 2/3. E voltou. Enfim, aí essa volta aqui teria tirado de todo jeito. O movimento voltou. Aqui eu já não vejo mais nada. Tá caindo em forma de canal. Respeitou esse canal, rompeu esse canal, testou o máximo do dia, pullback muito ruim.
rompeu máxima, rompimento falso, e aí o movimento começa a fazer aqui uma tentativa de subida muito ruim em forma de outro canal. Outro canalzinho, rompe o canal para baixo com gap entre candles, volume fraco, e finaliza o dia de novo com outro canal. Então, um dia assim bem complicado, porque no geral os movimentos dos topos aqui foram muito respeitando o LT, né? Então, assim, subia, caía, subia, caía, subia, aí no final do dia ficou nesse movimento. É complicado no cenário geral, tá? E aí, aproveitando já para marcar aqui algumas coisas para amanhã, recomendo deixar aqui marcado esse movimento aqui dessa alta, dessa LT, deixa eu trocar de cor para ficar mais fácil de visualizar. Recomendo também marcar deste fundo aqui, vai que o preço respeite e abra ainda dentro desse canal. E recomendo tirar esse caixote, não tem necessidade. A única coisa interessante seria, por enquanto, deixar que é a região da troca de polaridade, né, que foi essa que respeitou. E vamos ver como que vai trabalhar o preço amanhã. Aqui, porque retração do movimento de baixa, deixa eu marcar a retração de novo, tá na região do 61, tentando romper o 61. Muito ruim o movimento. 60 minutos a gente consegue ver que tá muito estranho. A gente tinha um possível ombro, cabeça, ombro aqui para formar, não conseguiu. Ainda não foi desqualificado, porque nem rompeu essa máxima aqui. Então pode ser ainda um ombro, cabeça, ombro muito estranho. O movimento aqui, 60 minutos, está estranho, média sem tendência. Estava pior dias atrás, hoje que criou um movimento mais forte. Mas ainda assim subiu de um jeito bem travado. Nós temos só mais 2 pregões do mês, né? VWAP aqui, o preço justamente cravou a VWAP, né? Então subiu para chegar na VWAP, está em torno dela. Talvez na quinta-feira, amanhã e sexta deve ficar em torno dessa região. Acho, assim, ruim se afastar muito. Então lembrar da VWAP. Aqui, ela passando cravada aqui nessa região. Vai ser importante, isso é muito forte nos últimos dias do mês. E aí, tomar cuidado em relação a esse canal aqui, porque as médias, infelizmente, depois que confirmou esse movimento de voltar tudo, as médias aqui não ficam mais fortes, né? Porque o que está mais respeitando é a LT superior e a LT inferior. Então, o canalzinho aqui no dólar. Falando em relação... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do diário aqui. O diário... na segunda-feira, sexta-feira a gente teve um movimento muito forte, esse BR 180, que mal teve a sua confirmação, infelizmente. Tá muito mais agora próximo de talvez anular esse BR 180, que triste se isso acontecer. Movimento do semanal, ok, o semanal tá tranquilo também. Pode ainda ser um ombro, cabeça, ombro a ser formado. Ainda tá muito tranquilo o dólar. Tava em alguns períodos mais agitados aí, semanas para trás. Mas por enquanto até tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho uma região marcada aqui. Essa região é a nossa resistência importante aqui no topo. E é isso. Aí, falando em relação ao índice agora, falando primeiro do gráfico de Renko, que foi onde, né, o Renko aqui, troca de cor, foi onde eu fiz a operação hoje. O que aconteceu? O movimento aqui abriu a primeira cor de venda, a gente não faz na primeira cor a operação, trocou para compra, estava muito inviável pensar em compra, não compraria, o mercado realmente está esticado ainda no macro. E aí o movimento trocou para venda, essa venda não foi onde eu fiz, a venda que eu fiz foi esta daqui, tá? Foi essa venda aqui que sim, chegou a andar aí, deixa eu ver exatamente, uns 250 pontos, não fiz parcial, faltou aqui pouco para chegar em um ponto de interesse. Mas a vantagem do movimento é que na hora que trocou de cor de novo, praticamente trocou no meu ponto de entrada. Então é como se eu tivesse saído no 0 a 0. Acabei pagando um spread de 25 pontos, porque eu tive que sair a mercado. E aí não foi 0 a 0, foi menos 25 pontos, mas tudo bem. Trocou para compra e o movimento assim foi muito forte, mas eu não via nada viável aqui pensar em compra. Depois a gente consegue entender por que esse movimento subiu muito. Foi o setor financeiro que puxou, foi lá a JP Morgan também aqui no índice. Socou lote na compra nessa região desse fundo. Revirou tudo, Petro subindo muito. E FNC, que é tão importante esses últimos dias, né? Eu falei desse bendito, esse bendito abriu negativo hoje e o bendito conseguiu virar tudo para cima e ainda por cima fechar 1% de alta. Então o movimento foi muito forte, estranho. Trocou para venda, essa venda não andou tanto e aí começou alguns ruídos aqui que já não ia valer a pena o risco. Então, no geral, foi bem ruim aqui a regra de coloração, tá?
E aí, falando em relação agora, Renko, comédias, já no 10R, deu algumas oportunidades que eu acharia interessante de se fazer, de colocar na planilha para o futuro. Já na abertura, eu acho o bloco 16 interessante. Teria estopado aqui. E aí ficou um pouco travado, mas o bloco 30 bacana, o bloco 30 para fazer venda de novo. O 36 já acho esticado pelo jeito como o gap abriu, aqui estava esticado. O movimento faz um outro pullback, poderia também o bloco aqui 41 também ser venda, o bloco 51 também ser venda. E aí caiu de forma esticada, não deu outra oportunidade. Ficou trabalhando em intra-VWAP aqui, que eu acho perigoso, espera sair dela. Saiu dela, fez pullback, eu até comentei. Poxa, 83 bonitinho, bonitinho. O movimento andou de forma esticada. E também comentei desse 100 aqui, que é um padrão já como se fosse de contra-tendência, mas também ao mesmo tempo o início aqui de um pivôzinho de baixa. Interessante, andou alguns pontinhos e aí depois o mercado ficou bem travado, já não valendo a pena o risco aqui até o final do dia. E aí, falando da outra operação que eu cheguei a fazer no índice, que foi no gráfico de candles, essa realmente estopou. Então, a do dólar praticamente me tirou no 0 a 0. Essa do índice, paguei spread de menos 25 pontos. Mas essa outra que eu vou falar foi realmente stop. O movimento aqui no macro está travado. E aí, estava fechando em região de lateralidade possível aqui no dia anterior. Rompendo esse canal de alta. Inclusive, eu vou tirar já essas linhas aqui que não tem mais por que eu marcar. Esse caixote também eu vou tirar. E aí o movimento de hoje, só relembrando, já rompeu o gap e esse caixote. Possibilidade de trade de abertura, Fab4, por exemplo, não. Pelo gap dinâmico que eu fiz o backtest, não vale a pena aqui. Quer dizer, não é que não vale, nem teria dado, né? Então não vale. Houve o rompimento, então, desse caixote importante, mas eu tinha que considerar a retração desse movimento aqui todo de alta. E aí nós temos o primeiro, segundo e terceiro nível. A gente vê que justamente o terceiro nível respeitou aqui essa região desse fundo. Junto com essa região aqui de suporte desse dia aqui atrás. Voltando para cá, primeiro candle do dia fez um long leg doji. Nós tínhamos a notícia já na abertura, que eu acho que era do IPCA. Long leg doji, marca máxima, marca mínima. Espera sair dessa região, que é muito perigoso. Tanto é que o preço trabalhou dentro dessa região nos candles seguintes de uma forma muito estranha. Setup de VWAP aqui, eu não vejo setup de VWAP no caso, porque para pensar no conforme que eu backtestei, né, é para compra, não é para venda. Pensar que em venda você não tem a média próxima de você. Por isso que eu acho muito precoce a pessoa vender aqui, porque no mínimo o seu stop tem que ser acima da média 20 e você ainda está operando no mercado esticado. Eu vejo sim que a VWAP estava pressionando o preço para baixo, mas ainda travado também, o que poderia deixar o preço dentro desse primeiro candle do dia. Então, espera a média de 9 chegar, espera a média de 9 cruzar e depois fazer alguma coisa. Então, pelo gráfico de candles, por isso que eu não vejo nada ser feito aqui. Comentei também, vou pensar em reversão, porque esse aqui é um padrão 1, 2, 3. Vou pensar em reversão comprar aqui. Tem algumas confluências. Primeiro nível de retração. Tínhamos aqui, eu acho que nível de variação também, agora não estou lembrada. Mas eu comentei que o macro do índice está esticado para pensar em compras. Então, para que eu vou querer compras se o movimento eu estou querendo é mais vendas, né? Então, o movimento aqui não pensaria em reversão nesse candle 3. Caiu de uma forma meio estranha, com dificuldade. Chega nessa região aqui de 50% dessa retração que eu tenho marcada e faz um pullback bem agressivo. Abertura do à vista, nosso. Pullback agressivo, volta um candle muito forte. Renova fundo. Sim, já estava com cara que, quando deu esse candle 18 voltou, já estava com cara de ser canal de baixa, uma deriva. Movimento no 18 voltou, fez essa bela rejeição. Essa rejeição pelo 2 minutos não deu oportunidade bonita. Foi pelo Renko que eu fiz essa venda. E aí essa venda andou aqui até cravar exatamente o 61 de retração. O movimento respeitou esse fundo. Eu estava também vendo aqui a questão de primeira pernada do dia, 1 ao 2 para baixo, de chegar aqui nessa região de 161 e como reagir. Eu dei bobeira de novo de não fazer parcial nessa região. Tava querendo ver como que ia testar a Keltner direitinho, não testou, mas cravou justamente 161 da primeira pernada, 61 de retração, bobiça minha. Certeza aqui, erro feio. O movimento voltou, mas isso aí acabou pagando um spread ali de menos 25, beleza. Faz aqui um movimento muito estranho de pullback na média 20. Não venderia esse candle 24 porque o pullback foi bem agressivo, por isso que evita stop pelo tipo do pullback. Volta, quebra a força da VWAP, então a gente tem um movimento muito forte e esse fundo aqui
Esse fundo teve uma atuação muito forte aqui de fluxo, tá? Daqui a pouco eu mostro o que aconteceu. O movimento voltou e meio que estava querendo formar um ombro, cabeça, ombro invertido. Confirmou o ombro, cabeça, ombro invertido. 9 cruzou a 20. Eu comentei, caraca, aqui pode dar a possibilidade de compra pelo cruzamento. Essa compra até teria alvo interessante de ser a média 50, mas o 2 minutos fechou feio. E os 5 minutos fechou na cara da 50. Mas pelo renco com médias estaria dando aqui um bloco interessante de compra que eu ainda não backtestei para poder começar a validar e fazer já a operação. O movimento subiu de forma esticada, chegou aqui na 50 com 80. Tínhamos também o topo do dia, isso aqui pode ser um grande perigo porque topo do dia também pode ser liquidez, né? E aí se eu marcar em relação aqui à retração do movimento, estava na região de 61 de retração do Fibogap, e se eu marcar do topo aqui que era mais importante, também era região de retração. E aí também tinha troca de polaridade do fundo do dia anterior, que poderia respeitar esse fundo, só que ao mesmo tempo aqui poderia ser região de liquidez, né? E tá voltando muito forte. A venda foi pelo setup da 50-80, que acabou não pagando. E olha como é que foi corno, porque eu entrei nesse 73, um PFRzinho, coloquei a ordem um pouco abaixo do candle, pegou minha ordem, voltou e já estopou nessa barra 75 do 2. Aqui foi realmente o stop do dia. O movimento aqui voltou tudo de forma esticada, achei muito ruim esse movimento. Respeitou justamente a área de fechamento de gap. Voltou forte com o pullback. Opa! Pera aí. Voltou forte com o pullback agressivo na média de 20. Não vejo compras aqui. Quebrou a 9, quebrou a 20. Ficou em torno da média de 200. Uma região muito travada. Aqui eu já não acompanhei mais o movimento. E aí depois eu vi pelo celular que o bendito acabou renovando aqui, quer dizer, fechando realmente o gap, começando a subir e ainda por cima querendo romper a máxima do dia anterior, que realmente rompeu, e como se não bastasse isso, renovou máxima histórica, algo que ontem não conseguiu por poucos pontos, hoje renovou máxima histórica no futuro e no Ibov. O movimento subiu de forma esticada, não tem critério para reversão e aí finaliza o dia de forma travada ali. Então, um movimento que deu uma reviravolta assim forte, saiu do fundo aqui, foi lá pro topo, quase 2.000 pontos, quase 2.000 pontos. Então, bem forte novamente aí renovando máxima e tem explicação para esse bendito aqui, o que ele fez, né? Uma reviravolta em relação aos índices. Falando aqui antes de falar dos índices, né? O que a gente teve aqui? Primeiro, em relação ao futuro, foi o toque da média 9. Então, o fundo de hoje teve o repique dessa bendita média 9. É normal dela repicar. Em relação ao Ibov aqui, só para confirmar, a gente não teve exatamente o toque da média 9, então um pouco de divergência, mas ok. Tivemos a renovação de máxima histórica nos dois, mas ainda segue o fato de estarem esticados, com divergência de alguns indicadores importantes, e está com dificuldade já de começar a romper topo. Nós temos aqui topo, 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 topo. Então, os topos estão muito próximos nesses últimos dias, tá? A possibilidade até de estar afunilando em forma de cunha, de reversão ou de deriva. O movimento aqui, voltando agora para os 5 minutos, 60 minutos antes, na verdade, o futuro está aqui já começando a confirmar realmente essa possibilidade de deriva. E o Ibov, sim, já está nesse cenário aqui de derivando, né? Nós temos ainda a região de Keltner, 60 minutos, que tem dificuldade do preço subir com tendência forte. Falando aqui em relação aos 5 minutos, nós tivemos aqui um movimento que acabou renovando máxima. E aí no macro, algumas marcações importantes para amanhã. Eu ainda vou deixar esse topo, só vou renovar aqui para cima. Vou deixar esse fundo lá embaixo também. E vou marcar uma outra área de intermediação aqui no meio do movimento, que é esse fundo aqui, onde foi um movimento de atuação compradora muito forte hoje, que foi o fundo ali, onde que teve uma virada do fluxo, que pode ser onde que vem a ter defesa dos compradores de novo. Então foi um ponto assim crucial para essa revirada desse movimento. Marcações aqui importantes então marcadas. Eu ainda sigo ressaltando que comprar nas primeiras horas do dia não é interessante. Acho provável que amanhã venha abrir com gap de alta, talvez pegar essa liquidez aqui. Acho provável, mas eu ainda não vou caçar operações de compra nas primeiras horas, tá? O movimento ainda está esticado, não está saudável. E aí, o que aconteceu? O que puxou? Começando aqui, Vale. Vale estava ajudando com o cenário de queda de hoje. Ela abriu com gap de baixa, puxado pelo minério de ferro, e estava caindo nas primeiras horas, ajudando aquele movimento no início do dia. Só que aí o ponto dela, que foi aqui o suporte, foi justamente a área que nós tínhamos da média de 200.
Se eu marcar em relação à retração desse movimento, aqui também nós tínhamos 50% de retração de FIBO. Era a região aqui de troca de polaridade desse topo. Então ela acabou respeitando aqui e na hora que ela começou a subir, ela ajudou o movimento de alta. Só que vejam, ela ainda terminou com variação negativa. Mas, qual foi outra que ajudou o movimento da reviravolta? Petro. Petro na abertura abriu com gap de baixa, os primeiros 3 candles de baixa e aí foi engolfo, subiu, disparou, fechou esse gap que tinha aberto e ainda no fim do dia chegou a renovar a máxima, importante. Então esse movimento de alta aqui foi também puxado pela Petro, o Ibov, né, refletiu um movimento aqui, o futuro acabou subindo e rompendo o máximo, então a Petro ajudou. E aí vem o Santo e FNC, que também teve um movimento crucial. Então foi a revirada dos 3 cavaleiros do Apocalipse aqui. O IFNC que abriu praticamente sem gap, primeiro candle aqui. Forte movimento da abertura, estava caindo e sim, tinha Keltner, era a região de suporte aqui atrás. E aí travou nesse Keltner, voltou, fez pivô e esse movimento de alta também ajudou. E aí acabou aqui virando para positivo, travou nessa região junto com o índice e no final do dia disparou aqui o movimento, fechando positivo 1% de alta. Então, se a gente comparar, qual que é o gráfico mais parecido que nós temos aqui hoje, comparando Vale, Petro e FNC? E FNC, novamente aí, foi o gráfico do mini índice, o mini índice que abriu caindo e voltou e fez o movimento de trava e fechou aqui na região próximo de máximo. Então, IFNC novamente aí virando todo o movimento, protagonista do dia de novo. Sendo que estava bonitinho, na abertura eu até comentei assim, nossa, tá bonitinho, os 3 alinhados, Petro baixo, Petro em baixa, Vale em baixa e IFNC também negativo. Pois é, os 3 começaram a ajudar, mesmo que Vale não fechou positivo, ela ainda também ajudou o movimento. Corno o movimento. O macro aqui, só em relação a falar da VWAP, a VWAP em relação ao contrato atual também era região, tá? Também era região de fundo, acabou respeitando essa região da VWAP mensal. O preço deve trabalhar em torno dessa região, acho um pouco difícil de se afastar muito. Está já nessa região dessa VWAP aqui já tem um tempo e faltam mais 2 pregões para acabar o mês. Então, eu não acho que deve ficar tão longe dessa VWAP não. Os 2 ativos estão bem próximos dela. O macro lá fora, notícia de hoje, nós não tivemos nada relevante. Teve de abertura, mas... Deixa eu ver se era abertura mesmo. Não, desculpa. A abertura foi ontem, PCE, eu acho. Aqui, teve notícia na parte da tarde, mas assim, nada relevante. O foco realmente vai ser amanhã. Primeira notícia relevante da semana. Que nós temos já na zona do euro, né? Na parte da madrugada, parte da manhã. E aí nós temos o IPP, na abertura nossa. Mas o foco é 9,6, PIB dos Estados Unidos, junto com outras coisas, como pedidos iniciais de seguro-desemprego, mas PIB dos Estados Unidos. Recomendo cuidado bastante em estar em operação aberta durante essa notícia. Isso aqui pode, talvez, gerar impacto, mas ultimamente as notícias estão frustrando essas expectativas de gerar impacto. Não está movimentando muito, não. Fora isso, não tem outra hora tão interessante no dia, então 9,6 amanhã é o foco. O mercado lá fora. Os índices totalmente diferente daqui. A gente teve uma performance de alta do nosso índice, né? E lá fora o S&P caiu. Então o S&P aqui, um movimento bem travado na parte da manhã. Eu estava até comentando que se aqui estava estranho, olha lá fora na parte da manhã. 11h30 mais ou menos, olha o tanto de sombra, muito feio. Esticou, saiu dessa região, caiu de forma esticada, não tinha notícia aqui tão relevante para isso. Tentou fazer um ombro, cabeça, ombro, não conseguiu, caiu mais e aí depois ficou bem travado. Mostrando em relação ao gráfico do diário aqui, nós tivemos uma reação vendedora muito forte aqui muito forte entre aspas, né? Porque ainda está travado esses últimos dias, mas uma reação vendedora no S&P. Então a gente não copiou o movimento lá fora. E esse topo aqui está tentando respeitar. Nvidia não. Nasdaq está fazendo ainda um movimento longe de topo. Está bem longe do topo aqui comparando com o S&P. E aí a Nvidia que saiu o resultado hoje que veio bom, mas o mercado meio que já estava precificando, né? Aí tá com um pós-mercado de 7% de queda. Considerando que a Nvidia está sendo a mãe do Nasdaq, a gente pode ter um dia de Nasdaq amanhã negativo, puxando talvez o Dow Jones e puxando talvez o S&P para baixo. Se acontecer isso, talvez a gente pode ter um movimento, não sei, copiando um pouco o cenário de queda, mas lembrando, nós não somos um país de tecnologia. Então vai depender muito se lá for cair só por causa de tecnologia.
Porque se for, não tem sentido a gente copiar o movimento lá fora, já que nós somos país de commodities e não de tecnologia, né? O movimento do DXY, inclusive, isso é um dos motivos que a gente teve um movimento de alta hoje, e lá fora foi um movimento de queda, muito pelo setor de tecnologia. Nós aqui não temos isso. O dólar está respeitando ainda esse fundo, e aí está puxando nosso dólar para cima. Esse fundo aqui vai ser importante, vai ser muito importante. O EWZ nosso fechou negativo. Ah, mas por que fechou negativo se nosso IBOV fechou em alta? Porque tem a questão do cálculo com dólar, né? Se dólar subiu, calculando junto com o IBOV, o resultado final acabou sendo negativo. Ainda está em região de resistência, travado. E outra coisa que eu achei interessante foi o VIX hoje, que chegou a ficar 10% em alta no final do dia, tá? Na parte da tarde, 10% em alta acaba jogando o dólar para cima. E aí teve uma influência também de jogar um pouco do dólar no final do pregão de hoje. Uma coisa que eu não entendi muito bem, tá? Olha o movimento do petróleo. Tá devolvendo quase essa alta que teve esses últimos dias. Tá caindo muito forte. E a Petrobras subiu forte hoje. Pode ter sido a questão que segunda-feira Morgan Stanley recomendou o movimento para compra de Petro. Pode ter sido. Mas também movimento de gráfico de ser região próximo de topo para pegar liquidez. Mas o petróleo em si, a commodity, está caindo. Então, não teve correlação a Petrobras hoje com o movimento lá fora. Outra coisa que eu queria falar aqui é em relação à falta de correlação que nós tivemos. Deixa eu abrir minha outra tela. Falta de correlação que a gente teve em relação a uns índices no geral aqui. Nós tivemos os DIs hoje, deixa eu puxar para cá, positivo. Inclusive, estão projetando mais ainda aumento de juros agora para esse ano ainda, tá? 10,93 para finalizar o ano, sendo que nós estamos com 10,50. Será que vai aumentar isso tudo? Quase 0,50 até o final do ano. Será que vai? E nós temos o setor financeiro positivo, Petro positiva, a Vale ok, beleza, mas índice dólar subiu hoje. É muito chato operar no dia que os dois estão subindo, tá? Não gosto desses dias, ou os dois estão caindo. Eu preciso de correlação, acho mais interessante. Em relação a pontos, hoje quem foi mais puxou para o movimento de alta? Itube. Itaú em primeiro lugar, depois vem Petrobras. Bradesco, então financeiro e Petrobras realmente fez essa importância aqui. E aí outras ações, claro, mas na ponta negativa que a mais forte tentando jogar o preço para baixo era a Vale, mas olha a diferença de pontos. Aí, em primeiro lugar, para a questão negativa, 116 pontos. Para o positivo, Itube sozinha 229, junta Petro 3, Petro 4, quase 300 pontos aqui. Então, assim, bateu a Vale, não conseguiu a Vale jogar esse movimento para baixo. Ela não conseguiu sozinha fazer isso, infelizmente. E aí, outras coisitas nós tivemos aqui, comentários nessa falta de correlação, a questão, quem está mentindo, né? Juros para cima, dólar para cima, índice para cima, quem está mentindo? A questão também, não é novidade nem para ninguém, Galípolo confirmado para ser presidente do Banco Central no mandato para começar em 2025, tá? Então, até final do ano aí, vem a bola quente, a discussão. Olha o que tá jogando pro Galípolo a discussão, hein? Vai ou não aumentar os juros? Porque o mercado está projetando aumento de juros, mas o Boletim Focus não. As pessoas, o povo, está pedindo redução de juros. O que vai acontecer? Então, o Banco Central vai subir juros em setembro? O mercado diz que sim. Os juros futuros está precificando que sim. Mas o boletim diz que vai manter. E a população implorando para cortar. A bola quente que jogou pro Galípolo. Outra coisa aqui, né? Ibovespa está 0 dias sem romper topo histórico, ou seja, rompeu hoje, né? De novo. Small Caps está 794 dias sem romper topo histórico, então está muito longe do topo histórico. Juros altos, infelizmente, atinge muitos Small Caps. O EWZ está 4.090 dias sem romper topo histórico. Como assim? A questão do dólar a longo prazo, né? O dólar vem aumentando nesses últimos anos e aí colocando em IBOV dolarizado, o EWZ está bem longe do topo da máxima histórica. Para chegar nesse topo, o dólar tem que cair, o IBOV tem que subir bem. É complicado. Outra coisinha forte, a questão do Itaú. Então, olhando o gráfico do Itaú aqui, acabou revirando o movimento todo. Foi a protagonista também do movimento de hoje, desse pivô que fez o índice. Só que ela também está com divergência de histograma, IFR e outros indicadores. E aí, se falhar em renovar essa máxima aqui, for rompimento falso, pode formar simetria para topo duplo, tá? Topo duplo no Itaú. Topo duplo no Itaú. O fluxo hoje lá no fundo do movimento, adivinha quem fez aqui? JP Morgan, um dos atuantes aí do movimento.
JP Morgan, que saiu aí dos 2 mil contratos na venda, foi para 9 mil contratos na compra. Acho pouca a quantidade, em dias normais acontece ter mais, mas foi um dos atuantes aí que ajudou o movimento a voltar forte. Forte, forte, forte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem essa questão aqui que eu tava até pensando agora mesmo, é sobre. Assim, essa notícia vai circular, vai sair nos jornais e tudo mais, que é muito importante quem é o presidente, né, do Banco Central para o próximo mandato. Considerando que o mercado é sempre. Como é que fala? Não assim, essa notícia é claramente já precificada já tem muito tempo. E o mercado não vai reagir amanhã por causa dessa notícia. Acredito assim que boa parte do movimento já vem assim sendo aceito pelo mercado já tem bom tempo. Então vamos supor que essa notícia circule e aí circule que é uma coisa boa, fale bem do cara, fala do histórico dele, do currículo, da experiência, que não sei o quê. Aí tem esse comentário que até um tempo atrás o próprio Campos Neto também tinha sugerido ele como presidente, né? O Galípolo. Então, a notícia fica positiva e tudo mais, aí talvez justamente na região de topo do Ibov. Será que esse aqui vai ser um dos fatores para começar talvez a correção da galera do varejo achar que é mais motivo para o Ibov subir, sendo que está em topo? E junto com a questão do S&P, né, que o S&P e o Nasdaq hoje pelo menos, quer dizer, a Nvidia hoje o pós-mercado está caindo forte, que deve puxar o Nasdaq, que deve puxar o S&P amanhã, que deve começar talvez a correção a qualquer momento. Então, o mercado sempre está à frente, tá? Tomar cuidado com essas notícias aqui de achar que o mercado vai reagir amanhã. Não, isso aqui eu acho que todo mundo já estava considerando a questão que o Galípolo realmente ia ser o presidente do Banco Central. E as últimas falas dele, o mercado gostou bastante, tá? Das últimas entrevistas, então, bem tranquilo, nada tenso, assim, preocupante. E é isso, vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Amanhã tem notícia. Eu queria criar expectativas para ver um movimento agitado, mas duvido de nada, viu? Duvido, inclusive pode ser um dia bem chato, inclusive não movimentar nada durante o PIB dos Estados Unidos amanhã, 9h30.